Olá, tudo bem? Meu nome é Homero, sejam bem-vindos ao Mensageiro da Paz, na cidade de Cabedelo, Paraíba. Meu nome é Homero e assim agradeço a presença de todos, a assistência de todos a esse vídeo. E agradeço também em nome de Claudineia, presidente da casa, o convite que me fez para conversar com vocês através do tema suicídio indireto. Agradeço também a todos os trabalhadores, a todas as pessoas que frequentam a casa, a toda a equipe espiritual, todo o amparo espiritual que é dado durante esse momento de diálogo, de esclarecimento. Então vamos começar com a prece, né? Vamos elevar nossos pensamentos ao alto, mentalizando Jesus adentrando o nosso lar, com seu olhar sereno, sorriso cativante, estendendo seus braços, nos oferecendo um abraço, o peito amigo, onde nós podemos apoiar nossa cabeça, ser consolado, afagado pelo nosso irmão querido. E assim te agradecemos, Jesus, por todo o teu amor, por toda a tua luz. Que a tua paz permaneça conosco neste momento. Graças a Deus. Então, como falei, fui convidado para falar sobre o suicídio indireto. Temos aqui uma conversa, compartilhamento de algum conhecimento, que assim espero poder ajudar a todos que assistirem, e esses que assistirem possam também ajudar outros irmãos que estejam à sua volta. Assim que Jesus espera que nós façamos, né? Então, antes de tratar do suicídio indireto, propriamente dito, eu gostaria que me permitissem falar sobre o suicídio de uma forma geral, para vermos em que situação o suicídio indireto se coloca, né? O suicídio é um tema ainda muito polêmico, tem uma série de tabus, de preconceitos, né? Mas que precisamos trazer à tona porque é um problema grave em nossa sociedade, em nosso planeta. E quando mais conhecimentos tivermos a respeito do problema, nós teremos condições de resolvê-lo, né? Obviamente que precisamos tratar de forma séria, com respeito às pessoas, para que assim possamos ajudar a todos, ou nos ajudar, né? Porque todos nós estamos suscetíveis a esse problema, seja de forma direta, pessoal, ou seja de forma indireta, né? Com os nossos familiares, nossos amigos. Então o suicídio é um problema de complexa gravidade, porque pode envolver diversos fatores que envolvem o ser humano entendido aqui como um ser complexo, um ser psíquico, que é regido por sua mente. E essa mente se desenvolve ou acumula conhecimentos, experiências de diversas ordens, que correspondem a esses fatores, né? Sejam psicológicos, fatores socioambientais, fatores biológicos, fatores culturais, que podem gerar um desequilíbrio na nossa mente, e esse desequilíbrio pode transformar-se em dor, e essa dor, quando não tratada, quando esses fatores em desequilíbrio, em desalinho não são tratados, podem se tornar insuportáveis, levando a muitos a escolha, a opção por dar fim à própria vida, acreditando que, assim o fazendo, estarão se livrando dessa dor. E a gente entende que não é assim que se livra da dor, né? Porque a morte, quando acontece apenas a do corpo, porque o nosso espírito, né, tem uma vida eterna, e aqui estamos apenas de forma passageira no corpo.
Então todos os sentimentos, todas essas experiências que nós temos, positivas ou negativas, vão seguir conosco, não ficam na carne. Daí o suicídio não ser a solução para os problemas, né, que enfrentamos. Para se ter uma ideia, cerca de 90% dos casos de suicídio estão relacionados a problemas de depressão, outros transtornos mentais do indivíduo, além do abuso de álcool e outras drogas. 90% dos casos. E todos esses casos, né, são diagnosticáveis, né, e são tratáveis. Entretanto, cerca de 60% das pessoas que cometeram suicídio sequer tiveram um atendimento psicológico, não tiveram atendimento, não puderam expressar, ou se puderam, não foram percebidas por outras pessoas que pudessem lhes ajudar. Então veja o quanto podemos fazer para salvar vidas, né? Oferecendo a essas pessoas, ou nós mesmos, buscando a ajuda para que nossas dores não se intensifiquem, né? Nossas doenças não se agravem, e assim a gente, né, se coloque numa situação de desespero e acabe tomando uma decisão equivocada como esta. Existem dois tipos de suicídio. O suicídio inconsciente, quando o indivíduo está sob efeito de drogas, ou em transtorno psiquiátrico, ou mesmo sob forte processo obsessivo. Ou seja, sob forte influência de espíritos que intensificam a nossa dor e nos influencia, ou, né, nos dá o comando, vamos dizer assim, ou, né, nos força, né, como nós não estamos com o controle da mente, eles nos induzem a cometer o suicídio. E o suicídio consciente, quando o indivíduo, usando do seu livre-arbítrio, decide extinguir sua própria vida. Ou seja, ele ainda tem algum discernimento, ainda tem algum controle sobre sua própria mente, mas, como não está suportando a dor, decide pelo suicídio. Mesmo nessa condição, ele já sofre influência espiritual, né? Já sofre influência espiritual. Então o espírito sugere, e ele acaba escolhendo essa sugestão, essa indicação, né? Quando não encontra uma outra solução, ele acaba tendo essa como uma opção e a escolhe. De forma equivocada, claro, né? E o suicídio indireto, então? Chegando ao tema da nossa conversa. O suicídio indireto acontece quando realizamos ações que minam as funções vitais do nosso corpo físico, antecipando precocemente nosso retorno à pátria espiritual. Ou seja, são ações que danificam o nosso corpo, ou a nossa mente, né, nosso cérebro, que é um dos órgãos, né, do nosso corpo físico, e assim acelera o desgaste das nossas funções vitais, dos nossos órgãos, acelera, no caso, antecipando, né, precocemente a morte do nosso corpo. E quais são essas ações? Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, aponta como o uso do cigarro, da bebida e outras drogas, sejam lícitas ou ilícitas, os excessos de alimentação, o sedentarismo exacerbado, os exercícios exagerados, né, e várias outras atitudes que possam danificar o nosso corpo. E qual é a relação que existe entre suicídio indireto e suicídio direto? Uma das relações é o processo obsessivo, né? Em todos os casos, há uma influenciação espiritual que nós, com os nossos pensamentos e sentimentos, estamos, de certa forma, permitindo, né? Estamos nos sujeitando à vontade desses espíritos e assim, no caso do suicídio indireto, alimentando ou fortalecendo aqueles vícios, essas ações que debilitam o nosso corpo. Então, quando nós procuramos beber, tem espíritos
nos incentivando a beber, porque eles se aproveitam dos fluidos dessa bebida para alimentar os seus próprios vícios. E espíritos que querem o nosso mal se aproveitam disso, porque o álcool debilita o nosso corpo físico, debilita a nossa mente e nos torna vulneráveis à influenciação para se cometer, inclusive, o suicídio direto, né? E assim acontece em outras situações, com as drogas, com a alimentação, com o sexo, né? Então, nós somos seres psíquicos. Somos seres psíquicos. Isso porque nossos sentimentos e pensamentos regem o nosso comportamento, regem as nossas escolhas. Nós temos tanto pensamentos e sentimentos positivos quanto negativos, não é verdade? Mas quando esses sentimentos e pensamentos negativos se aguçam, se desalinham, se desequilibram, né? A gente gera um estado de adoecimento ou de viciação. Por isso precisamos, né, através do autoconhecimento e da meditação, controlar esses pensamentos, esses sentimentos negativos, para que eles não se propaguem, não se engrandeçam, se fortaleçam em nós, para que nós não adoeçamos, né? E aí, né, outro fator em comum com o suicídio direto, entre o suicídio indireto e o direto, é o processo de fuga, né? Falamos que a pessoa decide pelo suicídio quando ela está passando por dores, né, por aflições, né, muito intensas, que elas não conseguem suportar, e querendo livrar-se daquela dor, ela escolhe, opta pelo suicídio. É assim quando nós procuramos beber, é assim quando nós procuramos o sexo desequilibrado, é assim quando procuramos a alimentação excessiva ou determinadas substâncias, quando procuramos o jogo, ou seja, quando nós nos situamos em situações de aflição, né, de medo, quando nós nos sentimos acuados diante da dor, diante de um problema, diante de uma dificuldade, a nossa tendência, nós temos duas tendências. Uma é a de fugir e a outra do enfrentamento. Quando nós estamos muito fragilizados ou não sabemos como agir, ou seja, quando não sabemos como enfrentar aquele problema, nós fugimos, criando uma falsa ilusão, né, uma falsa ideia, ou criando uma ilusão, né, uma falsa ideia de que saindo do problema, fugindo do problema, eu vou para uma zona de conforto onde eu não vou mais sofrer. E é um equívoco, porque o problema continua lá, se intensificando, e aquele alívio, aquele prazer, aquela situação que eu procurei mais fácil, vamos dizer assim, que dá um certo alívio, né, momentâneo, na verdade vai estar nos colocando mais para o fundo do poço, né? Então precisamos entender que quando nós buscamos isso, nós estamos fugindo da nossa realidade, das nossas dificuldades, das nossas responsabilidades. E precisamos, estar atentos e voltar. Nos libertarmos dessas escolhas e, vamos aqui enfrentar a dificuldade, porque senão ela vai crescer, vai aumentar e vai ser mais difícil de superar. E aí temos uma relação grande, né, porque esses vícios, né, o uso dessas substâncias, essas ações correspondem, né, a um suicídio. Porque precisamos entender, através do próprio Livro dos Espíritos, pergunta 70, que nós temos uma energia chamada de fluido vital, que faz parte de toda a energia do universo, né, do fluido universal. Então nossos órgãos se impregnam desse fluido. E esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade
que as põe em comunicação entre si, né? Todos os nossos órgãos estão interligados, né? Porque somos vamos dizer assim, uma máquina, um sistema que está todo interligado. Nossa mente, né? Nosso cérebro, né? Está interligada com o nosso coração, com a nossa visão, com nossos órgãos, de um modo geral, né? E vice-versa. Quando temos uma dor, alguma coisa num órgão, o nosso cérebro detecta, né? Assim, e assim sucessivamente, né? E aí, nos casos de certas lesões, esse fluido vital tem a função de normalizar o equilíbrio, né? Dessas perturbações, desses desequilíbrios. Então, nós temos o fluido vital que é para fazer com que os nossos órgãos funcionem, né? Todo o nosso sistema orgânico funcione, mas quando há algum desequilíbrio, o sistema tem que captar mais energia, mais fluido para corrigir aquele problema. E toda vez que precisamos, cada vez mais energia vai sendo consumida, né? Só que aí, se essa energia não for reposta, o que é que vai acontecer? Não vai ser suficiente para recuperar aquele órgão, e aquele órgão doente acaba contaminando os outros, e assim o nosso corpo vai falindo, e aí há a morte do corpo. Então, a quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos, né? As plantas têm, os animais de uma forma geral, todos têm essa energia, esse fluido vital. E varia segundo a espécie e não é constante. Não é constante. A gente não tem lá uma carga de energia que é constante. Ela vai oscilando para cima e para baixo, né, conforme o nosso comportamento, né? E alguns há que se acham, por assim dizer, saturados desse fluido, enquanto outros o possuem em quantidade apenas suficiente. Então tem pessoas que têm mais fluido, outros trabalham ali no limite. E outros estão até abaixo da sua necessidade, que estão doentes e estão ali na luta, né, para recuperar. Então a quantidade de fluido se esgota. Não é uma energia finita. A do universo é infinita, mas a nossa, por enquanto, quando estamos nesse corpo, ela tem um limite, que é o suficiente, né? A gente nasceu com essa bateria aí, suficiente para o nosso tempo encarnatório, né? Que foi programado para a nossa existência. E a gente precisa fazer a gestão dessa energia, né? Para que ela tenha sempre o máximo de equilíbrio e suficiente para chegarmos até o fim da estrada, né? Dessa encarnação. Então, se ela não é renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contém, a gente não vai ter suficiente para nos equilibrar. E de onde vêm essas energias de reposição? Vem dos nossos irmãos que podem nos doar, através do passe, da água frutificada, né? Ou dos alimentos que a gente consome, dos bons pensamentos que nós nutrimos nossa mente. Então, é daí que vem essa assimilação. E aí quando nós assimilamos energias negativas vindas dos outros, quando nós nos ingerimos substâncias que danificam o nosso corpo, a gente está fazendo o sentido inverso, a gente está destruindo o nosso corpo, comprometendo, né, a quantidade dessa energia, desse fluido vital. Por isso que se chama suicídio indireto. Porque a gente vai paulatinamente, de forma mais lenta, acelerando o processo de morte do nosso corpo. Essa foi a surpresa, por exemplo, de André Luiz, quando chegou no plano espiritual e disseram que ele era um suicida. Ele, opa, mas eu não me matei. Aí foi mostrar a ele que os vícios dele, né, o hábito dele de beber, os pensamentos, então determinados comportamentos dele fizeram com que ele acelerasse o desencarne dele.
né? Então essa foi a surpresa dele e a surpresa para muitos de nós que ainda não tinha esse conhecimento, né? E que invariavelmente estamos contribuindo para isso, né? Uns mais, outros menos, tem uma postura de um suicídio indireto, né? Uma outra forma de suicídio direto são os duelos, que ainda persistem em nossa sociedade, né? De outras formas, mas ainda existe. Quantos jovens estão se matando em brigas, né? Em festas, em boates ou nas ruas, torcidas de futebol, né? As guerras entre civilizações, entre comunidades. Então todas essas são formas de duelo que põem em risco a vida, né? Seja pelo suicídio, quando eu me coloco nessa situação, eu estou colocando minha vida em risco, então isso é um suicídio. E quando eu coloco a vida do meu oponente em risco, eu estou cometendo um assassinato, não é verdade? Então, mesmo que a gente entenda que aquilo seja uma forma justa, mas não é justa. Não há justiça em matar, em tirar a vida, seja sua, né, seja a nossa ou a do outro. Não existe justiça nisso, porque só quem tem esse direito é Deus, não é verdade? Então, o duelo é uma outra forma de suicídio indireto. Outra forma são as imprudências, né? Das nossas escolhas, quando nós temos consciência de que aquela atitude nossa, aquela escolha nossa vai nos trazer um dano, e aí, mesmo assim a gente escolhe fazer, também é uma atitude suicida. Ok? Então o homem que morre vitimado pelo abuso de paixões, que sabia apreciariam o seu fim, mas as quais não tem mais o poder de resistir por ser, né, por se ter habituado a fazer delas verdadeiras necessidades físicas, comete o suicídio. Então, a pessoa que usa um álcool ou droga de forma constante, a maioria de nós sabe que essas substâncias nos fazem mal, não é verdade? Mas a sociedade aceita como algo natural, né? A gente ainda tenta se enganar dizendo, não, mas eu só bebo socialmente. Então, qualquer quantidade que seja, obviamente, causa algum dano. Quanto mais, maior o dano. Mas não quer dizer que um pouquinho não cause dano, né? Então, obviamente que depende da condição de cada um também. Mas sempre há dano. Sempre há dano. Tanto a nós, quanto àqueles que estão à nossa volta, né? Eu vou até aqui postar, depois pedir a Claudineia que publique para vocês também um link de uma palestra falando sobre o uso do álcool, né, sobre a dependência química, que vai esclarecer bem esse comportamento, né, nosso, e vai ajudar vocês a entender esse problema do alcoolismo, mas que serve para as outras ações, né, que nós praticamos aí, ok? Então, não é uma palestra minha, é de um amigo, né, aí nosso, um irmão nosso, e que agora eu esqueci o nome dele, me desculpem, mas vocês vão poder ter a oportunidade de conhecer, tá bom? Então, então essa imprudência, essas escolhas que vão fazer com que haja a danificação do nosso corpo, né? Então, os espíritos, lá no livro dos espíritos, na pergunta 952, disseram que se trata aí de um suicídio moral, né? Devemos compreender que o homem é duplamente culpado nesse caso. Nele há, além da falta de coragem, a ignorância e, acima de tudo, o esquecimento de Deus. Por que o esquecimento de Deus, né? Por que duplamente culpado? Uma coisa é você cometer um erro por ignorância, né? Porque não sabia que aquilo lhe causava um dano, lhe faria um mal. Quando nós temos a consciência de que causa, aí, né, mesmo você não sabendo que ali era um mal, né, que lhe causaria um mal ou causaria um mal a alguém, você é responsável, né? E quando a gente sabe que vai acontecer, que pode acontecer, a gente se torna mais responsável ainda. Por isso que ele usou esse termo, duplamente
culpado, né? Duplamente responsável. E aí, por que o esquecimento de Deus? Porque a gente tem colocado nas coisas que estão à nossa volta, né? Nas coisas materiais ou nessas paixões, nesses vícios, a solução dos nossos problemas, né? O conforto que a gente precisa naquela situação de dor, de aflição, a gente está se sustentando nessas substâncias ou nesses comportamentos que são doentios, né? Que nos agrava ainda mais o problema. E deixamos de lado aquele que que pode nos auxiliar verdadeiramente, que nos liberta dessas dificuldades quando nós queremos e nos esforçamos, que é Deus, né? Então, quando nós nos sentimos acuados, é porque a gente, por conta do nosso orgulho, a gente não consegue admitir que há algo mais forte do que nós. E quando essa dor vem, ou esse problema vem, nos ameaçando a nossa capacidade, quando nós vimos que a gente não, né, opa, aqui está forte demais para mim, né, eu acabo me entregando ou fugindo. E eu preciso saber que tem algo mais forte, tanto do que essa dor, quanto do que eu, que é Deus. E é nele que eu preciso, né, me comunicar, né, me alinhar, né, me unir, para que eu ascenda em relação àquele problema, aquela dor, supere, né? Quando eu fujo ou me entrego ao problema, eu sucumbo. Então precisamos, né, como Jesus veio nos ensinar o tempo todo, né? Olhemos para o alto, peçamos e obteremos, com fé, mas é necessário o nosso esforço, a nossa vontade também, né? Então, como cuidar de nós e de outras pessoas que estão passando por essas dificuldades, né? Primeiro precisamos demonstrar compaixão. Vamos lembrar de como Jesus tratou a todos nós, como na verdade trata a todos nós. Precisamos seguir o seu exemplo. Jesus jamais abandonou essas pessoas, enxotou, tratou com indiferença, né? Jamais. Precisamos então demonstrar compaixão, respeito e oferecer ajuda. Trata-se de um ser humano como nós somos seres humanos. Trata-se de pessoas que cometem erros, fazem escolhas equivocadas, assim como nós ainda fazemos. Então precisamos da indulgência. Precisamos nos colocar no lugar dele para compreendermos a sua dor e possamos ajudá-lo com o conhecimento que nós temos, né? Ouça essa pessoa com atenção e cordialidade para saber os motivos pelos quais essa pessoa está escolhendo esse caminho. Ninguém está bebendo, né, ou tomando essas atitudes, né, exagerando só né, por lazer. Tem alguma coisa ali por trás, uma fragilidade por trás, que às vezes nem ela está percebendo. E aí é preciso alguém de fora que observe e ajude ela a perceber o quanto antes, para que ela saia dessa situação e não pior, não agrave, né? Ofereça apoio emocional para que ela se fortaleça, ela se encoraje a buscar ajuda, a lutar para resolver aquela situação. Não julgue, não condene. Incentive essa pessoa a buscar o tratamento médico, psicológico e religioso. Não se afaste dela. A melhor forma de ajudar uma pessoa assim é estando próximo, oferecendo, vigiando, para que ela, né, não caia. Não finja que nada está acontecendo. Não finja, porque pode ser tarde depois. E aí é necessário o tratamento, né? O tratamento e a prevenção. Não adianta fugir, né? Precisamos buscar o tratamento e a prevenção. Joana de Ângeles, no livro Plenitude, diz assim:
Fugir, escamotear, anestesiar o sofrimento são métodos ineficazes, mecanismos de alienação que postergam a realidade, somando-se sempre com a sobrecarga das complicações decorrentes do tempo perdido. Pelo contrário, uma atitude corajosa de examiná-lo e enfrentá-lo representa valioso recurso de lucidez com efeito terapêutico propiciador da paz. Então, quando a gente enfrenta o problema e na medida que vai superando, nós vamos nos sentindo mais fortes, mais capazes, a nossa fé realmente vai se fortalecendo e é só assim que a gente vai ter fé, né? Experimentando, vivenciando, vencendo as lutas. E assim a gente vai cada vez mais tendo a certeza da existência de Deus e da sua misericórdia. E de que nós somos uma centelha dele, capazes de superar os desafios que temos a superar para o nosso próprio bem, o nosso próprio desenvolvimento. E como superar esse sofrimento? Nós precisamos desenvolver a nossa resignação. Jesus disse que são bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Quando ele disse isso, indica que ao mesmo tempo que a gente espera, né, a recompensa no futuro, e a resignação nos faz compreender que a dor, que esse sofrimento é o início da nossa cura. Nós somos ainda espíritos imperfeitos, espíritos doentes. E quando a prova nos chega, quando a dor nos chega, é um sinal de alerta, né, de que há algum desequilíbrio em nós, há alguma doença que precisamos encontrar a causa, e essa causa está em nós mesmos, e que precisamos tratá-la. Já pensou se a gente não tivesse a dor de cabeça? Como poderíamos descobrir que estamos com algum problema na nossa alimentação, algum problema no outro órgão, seja na visão, no estômago, um tumor, sei lá, qualquer outro problema que seja? Porque a dor de cabeça é o quê? Um sintoma, né? Como a febre é um sintoma. São, né, recursos da providência divina que nos dão um sinal, ó, teu corpo está em desequilíbrio. Teu corpo, vamos entender o corpo como um todo, né? Corpo físico, perispírito e espírito. Vamos entender como um todo. Tem alguma coisa em desequilíbrio aí e os sinais são esses. Então, alerta, atenção, busca a causa, busque a solução. É assim que Deus trabalha conosco. Precisamos desenvolver a esperança e a paciência, né? Paciência e esperança. Muitos dos nossos problemas, das nossas dificuldades foram geradas ao longo de muito tempo, de muitos anos, de encarnações até. E como é que nós queremos a solução de forma imediata e sem esforço? Né? Olha quanto esforço, quanta energia nós desprendemos para gerar o problema. Então, como a própria lei de causa e efeito nos diz, será necessária a mesma quantidade de energia, né, para reverter o quadro. Pode ser que até o tempo seja menor, vai depender do nosso esforço, mas precisamos despender essa energia, né? Para isso precisamos ter paciência. Então, primeira coisa é mudar a frequência do nosso pensamento e dos nossos sentimentos. Quando nós entendemos que aquela dor é insuperável, que aquele problema não tem solução, a gente se apega à dor, se apega ao problema e não sai dele. Mas se entendermos como Maria Santíssima nos disse, que aquele problema é passageiro, é temporário, a gente tem força para enfrentar, né? E sabendo que assim que o tempo passar, que nós fizermos tudo aquilo que precisamos fazer, vamos ter o alívio, né? Então, precisamos buscar os recursos para superar e boa e prática, fazendo a nossa parte. E assim, no futuro, como Jesus disse, estaremos felizes, né? Estaremos bem. Então, estamos, né, só começando
o nosso processo de cura, né? Então precisamos ainda evoluir, aprender muita coisa, superar ainda muitos desafios e assim nos fortalecendo. Precisamos urgentemente buscar o perdão e o auto-perdão. Precisamos ter compaixão conosco mesmo e com aqueles que erraram em relação a nós, que nos magoaram. Porque os sentimentos de mágoa, de ressentimentos, os sentimentos de culpa nos prendem à dor. Gera processos de vingança que sofrem tanto aqueles que são vingados como aqueles que se vingam, que se perpetuam nesses duelos doentios ao longo de várias existências. Por isso que o tratamento espiritual faz também o tratamento desobsessivo, tratando dos espíritos que por ora se colocam na posição de vingadores. Para que ambos, vingadores e vingados, né, se esclareçam, que mudem de comportamento e se libertem desses ressentimentos. Né? E assim a gente vai buscando o perdão e o auto-perdão, se libertando da dor. Então, esse é o maior mecanismo de libertação de todos nós, que se preenche com o amor, né? Assim como Jesus nos ensinou. E para tudo isso nós precisamos da nossa vontade, do nosso esforço. Precisamos considerar que nós não somos seres doentes, indefinidamente doentes, que não merecemos a misericórdia de Deus. Pelo contrário, merecemos. Ele está nos oferecendo o tempo todo essa misericórdia, o seu amparo. Precisamos entender que estamos apenas em estado de doença. E como é um estado, pode mudar para melhor. Podemos sair desse estado de doença. E para isso precisamos mudar nossa atitude. Em vez de ficar se punindo, culpando os outros, responsabilizando os outros, se lamentamos, precisamos assumir uma atitude proativa, mentalizando a nossa ação, mentalizando um outro comportamento, uma atitude mental. Precisamos mentalizar a nossa cura, nos ver em situação melhor e assim agir de forma ativa para construir essa nova condição, essa condição de saúde. E isso acontece de forma lenta e gradual. Precisamos fazer isso passinho por passinho, de forma segura e sustentada. E para isso precisamos de orientação, não é verdade? Porque ainda estamos aprendendo. Precisamos de orientação profissional, muitas vezes, dos médicos, dos psicólogos, das pessoas que cuidam do nosso corpo físico, incluindo-se aí o nosso cérebro, que está em contato direto com a nossa mente, né? Que está lá no nosso espírito. Né? Precisamos aprender a lidar com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, para, através da meditação, através do autoconhecimento, buscar o equilíbrio, o discernimento, a serenidade pela razão. Precisamos do conhecimento para analisar esses sentimentos, esses pensamentos, para, isso não tem a ver, isso não é real. Então, trazer a mente de volta para a realidade. Né? Precisamos ver que a nossa mente ainda fantasia muito a realidade, cria mecanismos de fuga, e precisamos estar atentos para nos trazermos de volta à realidade. Por isso, a necessidade do conhecimento científico, do conhecimento do Evangelho, né, que a doutrina espírita traz de forma bem ampla, bem esclarecedora, para que a gente não se deixe levar por essas ilusões, por essas fantasias. Precisamos agir de forma racional, As nossas emoções precisam de racionalidade, né? E aí o mecanismo está no nosso cérebro.
Está no nosso cérebro, através dos nossos pensamentos, das nossas ideias, das ideias que nós alimentamos. E aí precisamos equilibrá-lo, ele precisa funcionar bem. O tratamento espiritual também vai nos auxiliar nisso, tratando dos obsessores, levando-lhes os esclarecimentos, as energias também que eles precisam para se curarem. A água fluidificada também contém energias curativas. A fluidoterapia através dos passes magnéticos. O culto do Evangelho no lar, que traz os esclarecimentos de Jesus, para que nós nos fortaleçamos, para que nós encontremos a compreensão das nossas dificuldades e os caminhos de saída, as soluções. O trabalho social terapêutico também ajuda na regulação dos nossos sentimentos, É uma forma de nós doarmos energias positivas para que também possamos recebê-las. Nos educa emocionalmente, educa os nossos sentimentos, nos educa também moralmente. A leitura edificante, que traz tanto conhecimento da doutrina, como as experiências de outros espíritos que superaram suas dificuldades ou que estão superando suas dificuldades com os ensinamentos de Jesus, com o esforço e com o auxílio da espiritualidade amiga. E aqueles que precisam de ajuda ou que possam vir precisar, antes de tomar qualquer atitude desesperada, busque ajuda. Busque falar sobre seu problema, sobre a sua dificuldade. Procure uma pessoa de sua confiança. Procure um profissional de saúde, médico, psicólogo, para tratar do problema. 24 horas nós temos um serviço público, conhecido como CVV. Você pode acessar 24 horas, todos os dias, de forma gratuita, ligando para o número 188. Do outro lado vai ter um irmão para nos ouvir, nos ajudar a refletir sobre a situação que nós passamos, para que a gente faça uma escolha mais acertada. Eles não vão nos dar a escolha, obviamente, a escolha cabe a nós, mas eles vão nos ajudar a refletir e assim fazer a melhor escolha. E tratamento psicológico, psiquiátrico para aqueles que não têm recursos financeiros. Existe os Centros de Atenção Psicossocial, que é um serviço do SUS, um serviço público de saúde, onde são tratadas as doenças mentais e as doenças relacionadas à dependência química, do álcool e outras drogas. E para o caso de pessoas que estão em surto psicótico ou crises de abstinência por conta do uso das drogas, do álcool, tem em João Pessoa, no Hospital de Mangabeira, conhecido como Trauminha, o PASM, que é um pronto atendimento em saúde mental. Então, atendimento de urgência, certo? Então, a pessoa deve ser levada para esse local para receber o atendimento devido. Então é isso, pessoal, assim a gente conclui esse bate-papo. Espero que eu possa ter ajudado, trazido algum esclarecimento a mais, uma reflexão para que todos possam se fortalecer, se ajudando e ajudando aqueles que estão à nossa volta, para que a gente evite o suicídio, seja de forma indireta ou direta. Vamos buscar hábitos mais saudáveis para nós, fisicamente e mentalmente, que assim a gente vai tendo menos dores, menos sofrimentos em nossas vidas. Então que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos aqui fazer uma prece de encerramento e aproveito antes da prece para agradecer novamente o convite da casa, me colocando à disposição para outras oportunidades. É sempre bom encontrar os amigos, compartilhar as nossas experiências, Nós que somos irmãos, embora estejamos trabalhando em casas diferentes, mas foi assim que Jesus pediu, para os seus discípulos: se espalhem, vão levar a luz a todos os recantos. Então estamos aí, separados fisicamente, mas unidos ao amor de nosso Mestre Jesus.
Então vamos agradecer a Maria Santíssima, nosso Mestre Jesus, essa oportunidade de contato, de troca de experiência, rogando a Ele que ilumine as nossas casas, as nossas famílias e assista todos os aflitos que nesse momento sofrem com as dores da alma, com as dores do corpo, que cada um receba o lenitivo necessário, as forças que necessitam para suportar e superar essas dores. Que vejam em Deus a luz que os orientam, que os erguem diante dos obstáculos. Que a tua paz, Jesus, esteja sempre conosco, graças a Deus. Então, mais uma vez, obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Assim esperamos estarmos juntos, nos abraçando fisicamente também. Por enquanto vai aquele abraço carinhoso, fluídico, tá bom? Sintam-se todos abraçados, assim como eu já estou sentindo aqui as energias, os abraços de vocês também, tá? Um forte abraço, um beijo a todos.